Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o apóstolo Valdeci Laia. Qual a diferença entre o pastor e a ovelha? Quero falar com você aqui um detalhe que muitas pessoas não sabem e precisa, isso é interessante e importante saber, porque quando uma pessoa ela afasta da igreja, ela se sente fraca ou por algum motivo fez essa pessoa sair da igreja, alguma isquinha do mundo fez com que essa pessoa faltasse da igreja algumas vezes e enfraquecesse na fé. Mas por que que essa pessoa então não orou em casa? Vamos entender aqui, a diferença entre o pastor e a ovelha é que o pastor ele precisa de buscar em casa, no trabalho ou qualquer lugar que esteja, se mantém firme na fé e que receba da parte de Deus ali, né? E que ele se mantém firme, se mantém conectado com o céu, com Deus ali, com o Espírito Santo, todo o tempo. Porque esse pastor ele vai precisar de levar para as ovelhas, lá para a igreja, onde vai ter um encontro com as ovelhas, ou com os membros ali, no modo, né, de cada um ter um modo de falar, mas ele precisa de ter ali a palavra de Deus, o que ele vai colocar em prática. Ele vai precisar de receber da parte de Deus a direção para que ele leve a palavra. Ele vai precisar de estar firme na fé, orar para aqueles enfermos, para o doente, enfim. Então, o pastor, a diferença do pastor com a ovelha é que o pastor ele vai levar para a igreja, a ovelha vai com sede para a igreja, para buscar o revestimento, um renovo, e o pastor ele tem que estar cheio, ele tem que buscar onde quer que ele esteja, para ele estar cheio, para ir levar para as suas ovelhas, que está com sede da presença de Deus. Então, essas são as diferenças. Agora, por que que alguém se afasta da igreja? Agora nós vamos entender aqui por que esse segredo. Eu vou revelar para você que o segredo de por que alguém afasta da igreja. Alguém como membro, alguém que não aprendeu ainda a orar em casa, não aprendeu ainda esse segredo, o que essa pessoa faz? Ela vai para casa, não ora, não busca e às vezes até mesmo consegue até ficar com entretenimento, que é videozinho do TikTok, no Kawaii e de tudo, esses vídeos engraçados. Tem coisa que é engraçado, mas também não é engraçado, mas também rouba a sua fé, tá? Rouba aquela unção. O Espírito Santo ele não se agrada daquilo que você está falando ou fazendo ou vendo, né? Algo que vai entrando no seu coração e vai te distraindo. E com isso você vai perdendo aquela presença. Você vai se afastando aos poucos daquela maneira que agrada a Deus. Entende? Aí você vai enfraquecendo na fé. Aquele entretenimento que não agrada à vontade de Deus rouba aquela presença maravilhosa do Espírito Santo na sua vida, tá? Ele vai te afastando. E você vai enfraquecendo. É como se fosse uma sacolinha de arroz com canto dela cortado com a tesoura. Vai aos pouquinhos, vai esvaziando, assim também a nossa fé. Por mais que não seja aquela coisa assim que seja muito grave. Então uma pessoa, quando ela se enfraquece na fé, ela simplesmente começa por aí, assistir coisinhas que não tem nada a ver, falar palavras que não tem nada a ver. É uma pessoa que puxa você para uma palavra maldosa, uma brincadeira maldosa, né, em palavras, que começa a te puxar para uma resposta que não é compatível com a sua fé, com a sua comunhão com Cristo. Então, isso acaba atrapalhando também, ok? Por que que eu vou falar aqui uma experiência que eu tive. Infelizmente eu tive uma experiência, mas essa experiência me ajudou bastante a não cair mais na mesma situação. Em 2006, eu já era líder de um hospital, do maior hospital de uma cidade que eu morava. Daí eu mudei para outro estado. Eu mudei para o estado do Espírito Santo. A igreja da mesma que eu ia era longe, precisava pagar o ônibus, eu não tinha dinheiro. E então aí o que acontece? Essa situação aí foi só agravando, porque eu não sabia orar em casa. Ninguém me ensinou a fazer uma oração em casa, ter aquele dia a dia ali em oração, acordar orando, à noite ir dormir em oração, acordar de madrugada para orar. Não sabia dessas coisas. E daí
infelizmente, eu fiquei 6 anos parado na fé. Eu não tinha vícios, eu não era uma pessoa bagunçada. Nunca fui uma pessoa bagunçada, sabe? Nunca aprontei com relação a ir para a delegacia, essas coisas, entende? Mas, enfim, eu fiquei parado na fé. Isso é a palavra que eu teria para dizer. E por que isso aconteceu? Porque eu estava na posição de ovelha. Eu era líder de um hospital, mas eu não tinha a pegada de uma oração em casa. Eu jejuava. Eu conseguia jejuar, mas só que eu não tinha aquela sabedoria, eu achava que a gente tinha que ir para a igreja. Eu achava que a gente tinha que ir para buscar. A igreja, o templo é lugar de buscar a presença de Deus. O templo é lugar de louvar, é lugar de cantar, é lugar de orar, e lugar de ouvir a palavra. Então, tudo eu deixava para o pastor, né? Tipo assim, o pastor, eu vou lá, o bispo, o pastor, que é responsável por nós, pela igreja, ele está lá com a palavra certa já na Bíblia, entende? Então, isso daí foi acontecendo, eu fui ficando dependente dessa forma, e infelizmente eu não orava em casa, não aprendi, o pastor não ensinava a gente a ser independente. A pessoa, depois que se torna pastor, ele tem que aprender isso. Tem muitos que ainda estão aí, eu vejo no dia a dia, pastores que chegam na igreja e falam assim, meu Deus, tenha misericórdia, e tal, o cara está mais vazio do que um saco de trigo, quando despeja, ele vira de boca para baixo. Então, a gente precisa, independente que seja pastor ou não, seja bispo, apóstolo, que seja pastor, obreiro, obreira, enfim, nós, no modo geral, o ser humano do modo geral, se ele souber esse segredo, nunca mais você precisa de ficar vazio, dependendo de igreja, dependendo de congregação, entende? Nunca mais, porque a diferença do pastor é que o pastor precisa de ir cheio, para encher as ovelhas, para ir cheio de sabedoria, com a palavra do Senhor revelada ali para as pessoas, para levar o alimento espiritual para a pessoa. Entende? E tem muitos que muitos pastores que estão indo para a igreja fazer a primeira oração para tentar encher lá na hora que ele chega na igreja. Então, eu digo para você, independente que você seja pastor, independente que você seja obreiro, obreira, independente de qualquer situação, qualquer cargo na igreja, então você que é obreiro também, você tem que pular para cima e orar em casa. Eu fazia de conta que ia no banheiro, sabe, aquele momento assim, eu preciso de orar, então eu tenho que ir no banheiro, eu estou trabalhando na empresa, eu tenho que ir no banheiro, eu tirava uns momentinhos de concentração ali rapidinho no banheiro, tá? Naquele momento ali do número 2, e era só isso. Eu sei que de 5 minutos, não podia passar de 5 minutos, mas eu ia lá bem rapidinho, ficava dentro do banheiro lá o tempo que fosse, que precisasse, o tempo mesmo de uma pessoa que está fazendo ali o número 2, para então orar. Na hora do almoço, eu tirava meia hora do almoço para poder orar, entende? Então, eu lembro disso. Só que como eu não tinha esse hábito, eu não tinha muito essa pegada de orar, como se fosse um compromisso, quanto eu enfraqueci na fé, quanto eu mudei do estado para o outro e não tinha dinheiro para ir para a igreja, para a congregação, para congregar e reunir com os irmãos, eu fiquei fraco na fé, entende? Então, o que vai te fazer ficar firme na fé não é a sua visita na igreja, é a sua ligação, você ligar a sua mente, sua concentração e ir ali, ficar todos os dias ligado. Independente que você esteja no trabalho, que esteja na rua, começa a orar em silêncio. O inimigo, ele sabe o que você está falando. Mas você precisa de orar em silêncio, porque as pessoas não vão saber que você está orando, mas em pensamento você pode. Em pensamento você pode estar repreendendo, entendeu? Repreende o mal, você busca o Senhor, faz em silêncio ainda, você começa a lembrar de um louvor ali na sua mente, começa a trabalhar ele, começa a se concentrar ali, e aí você vai ficar cheio, 24 horas por dia. O que vier, a batalha que vier, a luta que vier, você não vai cair na fé. A luta que vier, você vai estar firme. A luta que vier, você vai estar alicerçado. Você não vai estar
pensando em dificuldade, você não vai estar com medo, você vai estar ali para ajudar. Você vai ter fé para você vai ter força para você e para ajudar as pessoas também. Entendeu? Então é isso, a diferença é essa. Eu quero ficar por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo e a gente se vê por lá.